Dando sequência à nossa série das 7 igrejas da Ásia Menor. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Carta à igreja em Tiatira. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Depois eu vou ver se a gente consegue fazer, quando a gente terminar a nossa série, deixar no YouTube separado, tipo uma playlist com essas 7 pregações das igrejas, porque são mensagens que a gente precisa estar ouvindo recorrentemente, porque é Deus falando com sua igreja, de verdade. É Deus mostrando que Ele está no nosso meio, que Ele vê tudo que a gente faz, apontando erros que as igrejas tinham e que até hoje os erros são cometidos, né? Já está feita, né? Pronto, a playlist já está feita. Aí todo domingo vai sendo alimentado aí. Aí vai ter lá a carta às 7 igrejas da Ásia Menor. É isso aí. E é sempre bom quando vocês puderem estar voltando, ouvindo, e eu creio que toda vez que a gente lê, né, essa parte, o Senhor sempre vai nos ministrar em alguma coisa. É sempre bom a gente aprender com os erros dos outros, para a gente não cometer o erro, né? Já que é um erro, já que o Senhor Jesus pontuou aquele erro, é bom que nós estejamos atentos, para a gente não cair no mesmo erro que as outras igrejas caíram, e que o Senhor reprovou o erro deles, e apontou, e dizendo a eles, vocês precisam se arrepender, e vocês precisam mudar, senão eu vou pesar minha mão sobre vocês. Então, a gente não é inocente mais diante de Deus, quando a gente já compreende essas verdades, e a gente acaba errando nas mesmas coisas. Então, é uma mensagem que foi escrita há muitos anos atrás, mas que é muito atual para as nossas vidas. Toda vez que eu estou preparando essas ministrações, o Senhor fala muito forte ao meu coração. O Espírito Santo me ministra de uma maneira poderosa, e são coisas que eu tenho anotado assim para estar vigiando sempre, para não permitir que a nossa igreja caia nos mesmos erros que as igrejas passadas caíram, e que o Senhor não venha pesar a mão dele sobre as nossas vidas. Amém? Apocalipse capítulo 2, versículo 18, diz: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito
diz às igrejas. Amém. Vamos orar mais uma vez nessa manhã. Pai santo e amado, nós somos gratos pela Tua palavra. A Tua palavra que é um alimento para as nossas almas. Obrigado, Senhor, nós clamamos ao Teu Espírito Santo pela iluminação, Pai, nas nossas vidas, nas nossas mentes, para compreendermos as verdades da Tua palavra. Ministra as nossas vidas nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, como exemplo dessa igreja. E que assim como o Senhor falou com essas igrejas, o Senhor também possa falar conosco, Pai. Que nós possamos reconhecer, Deus, as áreas em que nós precisamos mudar, aquilo que precisamos melhorar, tudo para o louvor da Tua glória, para Te obedecer, para Te honrar, Pai, para sermos obedientes àquilo que o Senhor nos ordena, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essas mensagens que nós podemos ler. Ela alimenta as nossas almas, ela abre os nossos olhos e ela nos revela sempre mais de quem Tu és. E nós Te agradecemos por isso, Pai. Ser conosco, Senhor, é o que nós Te pedimos nessa manhã, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, talvez pela primeira vez até aqui, a gente vai falar de uma igreja que estava numa cidade que não era tão importante assim no meio das outras cidades que nós já falamos aqui, né, até hoje. Nós vimos que as cidades que nós falamos para trás eram cidades importantes, porque eram cidades mais perto do mar, tinham portos importantes, então recebia pessoas de todas as partes do mundo, eram cidades grandes, eram cidades em que o Império Romano tinha um templo dedicado ao imperador nessas cidades. Eram cidades que, algumas delas, tinham um Deus específico para aquela cidade, né? Como nós vimos que a cidade que tinha o Deus da cura, em que eles adoravam esse Deus, e eram cidades que adoravam a diversos deuses, né? Mas essa cidade de Tiatira, ela era uma cidade não tão importante como as outras, mas ela era uma cidade muito importante por causa do seu comércio. E principalmente o comércio de tecidos, fabricação de roupas. Então era uma cidade onde as costureiras, as pessoas que vendiam tecidos, elas se reuniam em associação, né? E elas ficavam muito fortes por se unirem em associações e conseguiam fazer muitas roupas, muitos tecidos e vender para as pessoas que passavam por aquela cidade e até mandar para as outras cidades importantes. A gente vê em Atos, no capítulo 16, se não me engano, Paulo ele vai pregar na cidade de Filipos, e a primeira mulher que se converte naquela cidade é uma mulher chamada Lídia. E Lídia, ela é uma comerciante de púrpura. Era um tecido muito nobre, um tecido tingido muito nobre naquela época, que só as pessoas que tinham muitas condições compravam. E Lídia, ela era uma comerciante de Tiatira, porque era uma cidade muito forte nessa área de roupas, de tecidos, e ela era uma cidade também secular, né? Ela não tinha templos dedicados a deuses específicos, mas era uma cidade aberta, você podia adorar o Deus que você quisesse nessa cidade, né? Então, ela não tinha nenhuma religião em particular. Tanto que a gente vai ver que nessa cidade especificamente, o Senhor não aponta nenhuma perseguição que a igreja tenha passado, né? A gente viu nas outras igrejas que, por elas terem uma religião definida, a primeira delas era o culto ao imperador romano, que todos tinham que adorar o imperador, e os cristãos verdadeiros, eles se negavam a adorar o imperador, e além disso, eles adoravam a outros deuses naquela cidade, que os cristãos também se negavam a adorar. E porque os cristãos se negavam a adorar o imperador e os outros deuses, eles eram perseguidos, excluídos da sociedade. A sociedade excluía, perseguia a igreja, eles sofriam, padeciam muito por causa disso. Já em Tiatira a gente não vê, né, esse problema, a igreja não é perseguida por causa de religião, nada disso, mas o Senhor aponta um erro também que eles estão cometendo. Então vamos dar sequência, né,
a nosso padrão das cartas do Apocalipse, e a carta ela começa com o remetente. Quem é que escreve a carta à igreja em Tiatira? Ele diz: ao anjo da igreja em Tiatira, escreve. E aí está o remetente: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Memorize bem essa característica que o próprio Senhor Jesus está dando dele. Ele é o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os seus pés como de bronze polido. Mais para frente nós vamos compreender porque o Senhor se apresenta dessa forma à igreja de Tiatira. E ele continua: o Senhor sondando, passeando pelo meio das igrejas, que nós vimos lá no início, que o Senhor ele andava no meio dos 7 candelabros de ouro, né? E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então ele andando pelas igrejas, ele conhece muito bem as suas igrejas. E aí o Senhor, mais uma vez, ele fala agora para a igreja de Tiatira: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. A gente vê que um foco grande que o Senhor dá para a igreja de Tiatira, um elogio que o Senhor dá àquela igreja, é justamente porque aquela igreja, ela crescia em boas obras. O Senhor mostra que conhece as obras daquela igreja, o Senhor fala do amor. Nós já vimos igrejas que tinham perdido, abandonado o seu primeiro amor. Não é o caso da igreja de Tiatira. Ela é uma igreja que é reconhecida pelo Senhor Jesus Cristo pelo seu amor. E nós falamos que, quando nós vimos da igreja de Éfeso, esse amor não é só amor para com as coisas de Deus, mas é amor também de uns para com os outros no meio da igreja. E esse amor, né, que a gente precisa demonstrar em ações. Amor é ação. Se a gente diz que tem amor pelo Senhor e a gente ama os nossos irmãos, nós precisamos demonstrar. Não apenas ficar da boca para fora dizendo que ama e não fazer nada em favor da pessoa em que dizemos que amamos. A pessoa que é objeto do nosso amor. Então, se Deus, ele é objeto do nosso amor e os nossos irmãos são objetos do nosso amor, nós precisamos demonstrar com as nossas ações que vêm por causa da nossa fé. Nós também já vimos sobre isso, que a nossa fé também precisa ser demonstrada em ações. Nós demonstramos que nós amamos verdadeiramente as pessoas. Então o Senhor reconhece também o amor da igreja de Tiatira. E o Senhor pontua a fé daquela igreja, o serviço deles e a perseverança. E que as últimas obras deles são mais numerosas do que as primeiras. Isso é um exemplo para nós, essa igreja, nesse ponto que o Senhor está pontuando como um elogio para a igreja. A igreja do Senhor, ela deve sempre crescer nas suas obras. Ao decorrer da história de qualquer igreja, o correto é que sempre, com o passar dos anos, as obras daquela igreja sejam cada vez mais numerosas do que as primeiras. E é justamente esse foco que o Senhor dá nessa igreja. Eles não eram igual à igreja de Éfeso, que o Senhor chamou a atenção dizendo: voltem às práticas iniciais de vocês, porque vocês se tornaram duros demais e vocês abandonaram o primeiro amor de vocês. Mas com a igreja de Tiatira não. O Senhor está elogiando aquela igreja, porque as últimas obras dela é mais numerosa do que a primeira. O Senhor chamou a sua igreja não para ser uma igreja estática. A igreja do Senhor não pode se acomodar, queridos. Nós não podemos ficar acomodados. Nós sempre fazemos como igreja muitos planos, projetos para a nossa igreja. E muitas vezes nós olhamos só a parte física. São reformas, são melhorias, são coisas que precisam fazer. E no dia que nós tivermos um exemplo, um mega templo do jeito que a gente sempre quis, a gente vai parar por aí? Não podemos. Até porque o nosso foco não deve estar 100% na parte estrutural da nossa igreja. Nós precisamos olhar para vidas, para pessoas. E a igreja do Senhor precisa investir nas vidas.
A igreja do Senhor precisa investir nas famílias, precisa investir na formação de pessoas, no ensino do Evangelho, na propagação do reino de Deus nesta terra. E a igreja não pode se acomodar nas suas obras. A igreja não pode chegar a um ponto em que todas as pessoas são muito bem doutrinárias e estão guardando a sua fé e dizer, pronto, chegamos agora no ponto máximo e daqui a gente não pode melhorar. Com o Senhor não existe isso, queridos. Nós sempre podemos melhorar. Nós sempre podemos dar o nosso melhor a Deus. A nossa relação com Deus é dessa forma. Muitas vezes nós nos relacionamos com Deus e temos uma visão tão deturpada de Deus por causa da nossa relação com Ele. Nós conversamos tão pouco com Deus, nós lemos tão pouco a palavra de Deus, que nós servimos a um Deus que é um Deus imaginário, que nós formamos na nossa mente, mas que não é o Deus da sua palavra. Não é o Deus que Ele revelou que é em sua palavra. Mas por nós não buscarmos a Deus todos os dias, incessantemente, nós servimos a um Deus muitas vezes pequeno, um Deus que nós colocamos na nossa mente que é o Senhor, mas Ele é muito maior. Imagine só que o Senhor nos promete passar a eternidade e nós não temos dimensão do que é isso. Você pode imaginar, colocar os seus neurônios aí para queimar, para fritar, nós nunca vamos compreender o que é a eternidade até nós estarmos lá. O Senhor nos promete que nós passaremos toda a nossa eternidade com Ele. E se o Senhor fosse limitado, ficaria uma coisa muito chata. Nós estarmos com uma pessoa que nós vamos chegar ao ponto que vamos conhecer ela totalmente e a gente vai ficar nisso ali a eternidade toda. Seria muito repetitivo. E com Deus não é assim. Nós servimos a um Deus infinito. Nós servimos a um Deus eterno. Nós servimos a um Deus que todas as vezes que nós nos relacionamos e insistimos nessa relação com Deus, nós vamos conhecendo um Deus de uma maneira diferente a cada dia. A cada dia que nós buscamos ao Senhor, nos relacionamos com Ele, lemos a Sua palavra e buscamos conhecer a Deus, Ele se apresenta a nós de uma maneira diferente a cada dia. E nós vamos amando cada vez mais esse Deus. É como se a cada dia você estivesse conhecendo uma pessoa nova, mas não é. É porque Deus tem para nós novidade de vida a cada dia. A cada dia nós vamos conhecendo mais ao nosso Deus. Nas situações que nós passamos, na leitura da palavra, nós vamos vendo atributos de Deus que nós não conhecíamos antes. Nós vamos vendo um Deus que vai quebrando e tirando da nossa mente aquela imagem errada que nós tínhamos dele. Esse é o nosso Deus. Então a gente não pode se acomodar. A igreja não pode se acomodar no conhecimento ao Senhor, no estudo da doutrina, no trato com as pessoas, no cuidado com as vidas. Não podemos nos acomodar. E isso tem acontecido muitas vezes. E tem acontecido, eu não digo nem nos templos físicos, porque cada dia que passa nós temos visto igrejas cada vez mais bonitas, que chamam atenção, modernas, com tudo do bom e do melhor, com equipamentos de som, com coisas assim que a gente nem imagina, e igrejas que têm condições financeiras têm colocado isso nas suas igrejas, mas muitas vezes elas têm parado nisso, têm investido apenas nisso. E a igreja está cada vez mais crescendo com tecnologia, com coisas novas, e as pessoas que estão sentadas estão ficando acomodadas espiritualmente. Não têm crescido espiritualmente. Não têm recebido um alimento do Senhor a cada dia. E as pessoas estão ficando estagnadas espiritualmente. A fé das pessoas não tem crescido, muito pelo contrário, muitos têm esmorecido na sua fé. Porque o Evangelho não é pregado, a palavra de Deus não é pregada. A igreja não tem tido cuidado com as vidas, com as famílias. E nós não podemos nos acomodar, queridos. Precisamos estar sempre atentos nas nossas obras, na nossa fé, no nosso amor, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Para que o Senhor, a cada ano que passe, a cada dia que passe, Ele reconhecer as obras de vocês
são maiores do que as primeiras, maiores e melhores do que as primeiras. E tudo para a honra e glória do nosso Senhor, para que o nome dele seja engrandecido, reconhecido no lugar onde nós estamos. A glória é sempre para o Senhor. Então o Senhor não quer de nós estagnação. O Senhor quer olhar para a sua igreja e dizer o que ele disse à igreja de Tiatira: as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Vocês não pararam no amor de vocês, a fé de vocês tem crescido, as obras de vocês têm crescido, o amor de vocês tem crescido, e eu reconheço as obras de vocês, eu estou vendo. Não nos esqueçamos nunca, o Senhor passeia no meio da sua igreja. Ele está no meio de nós, e Ele sabe tudo aquilo que nós estamos fazendo para Ele. O Senhor elogiou a igreja de Tiatira, e agora Ele vem para o ponto em que a igreja está errando. A gente vê que o nosso Senhor, Ele muitas vezes, assim, o Senhor sabe se relacionar com a sua igreja. O Senhor, Ele não vem para destruir, para acabar com a igreja, para deixar todo mundo triste. Né? Dizendo, vocês só estão apontando o erro, né? Vocês estão errados, vocês precisam mudar. A gente vê que o Senhor não é assim. O Senhor reconhece os pontos positivos da igreja e Ele incentiva. Eu reconheço a obra de vocês e eu elogio vocês nisso que vocês estão fazendo. Mas tem algo que ainda vocês precisam mudar. E esse trato de Deus com a igreja deve ser um exemplo para nós de como nós tratamos o outro. Muitas vezes nós só enxergamos pontos negativos das pessoas e nós acabamos por destruir a pessoa que já está destruída emocionalmente. Nós não sabemos ver pontos positivos, elogiar as pessoas. Às vezes é difícil para a gente achar um elogio. Muitas vezes dentro de casa, os maridos com as suas mulheres são assim, os pais com os filhos. O nosso trato com os nossos colegas de trabalho, a gente não consegue elogiar a pessoa. Às vezes a gente diz, né, mas a pessoa erra tanto que a gente cria um ranço com a pessoa que a gente não consegue pontuar elogio nenhum na pessoa. Não podemos ser assim, queridos. Ninguém é tão ruim dessa forma. Sempre tem algo que a gente pode valorizar na pessoa e a gente precisa sempre pontuar os elogios também. Sempre que você tiver um elogio para fazer a pessoa, faça. Não aponte só os erros, não destrua a pessoa. Não bote ela mais para baixo do que ela já está. E muitas vezes o elogio ajuda na estima da pessoa, né? Na autoestima da pessoa. E a gente vê o Senhor se relacionando assim com a sua igreja. O Senhor vem, eu conheço vocês. Vocês estão corretos em tudo isso que vocês estão fazendo. Mas tem um ponto que vocês precisam mudar. Tem algo ainda que, para vocês ficarem 100%, vocês precisam mudar nisso. Vocês precisam se arrepender nesse erro que vocês estão cometendo. E aí o Senhor vai apontar. Qual é o erro da igreja de Tiatira? Versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Veja o que o Senhor está dizendo. O Senhor pontua, vocês são fortes no amor, as obras de vocês estão excelentes, as últimas ainda maiores do que a primeira. Mas qual era o erro daquela igreja? Faltava naquela igreja discernimento. Faltava naquela igreja a ira contra as heresias, contra o pecado. E por falta de discernimento, aquela igreja estava tolerando uma mulher que estava trazendo falsos ensinos no meio da igreja. E se dizendo o quê? Profetiza. Dizendo ser boca de Deus no meio da igreja. E ensinando heresia no meio da igreja. Talvez aquela igreja de Tiatira não estivesse muito fundamentada na sua fé. Talvez eles fossem reprováveis naquilo que eles conheciam do Evangelho, talvez eles não fossem tão firmes, e por isso, talvez, algumas daquelas pessoas ali daquela igreja fossem tão suscetíveis a cair nessas heresias que aquela mulher estava levando ali no meio da igreja. E a gente vê que,
por aquilo que o Senhor estava chamando a atenção da sua igreja, muitas pessoas da igreja estavam ouvindo que aquela mulher, a heresia que aquela mulher estava trazendo para o meio da igreja. Queridos, a palavra do Senhor nos ensina a provarmos os profetas, a sabermos se verdadeiramente as pessoas que se dizem de Deus são verdadeiramente. Nós vemos o exemplo da igreja de Bereia, que o apóstolo Paulo ia pregar o evangelho, ensinar aquela igreja. E o que é que aquela igreja fazia logo após? Eles verificavam nas escrituras se verdadeiramente aquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando era bíblico ou não. E a igreja do Senhor não tem feito isso nos últimos dias. As pessoas têm dado ouvido a qualquer pessoa que se diz profeta, que se diz pastor, que se diz ser boca de Deus para o povo, e as heresias entrando no meio das igrejas, e contaminando o povo, e destruindo as pessoas. E muitas vezes estamos com os olhos fechados para isso. As coisas do mundo têm invadido a igreja, e nós não temos prestado atenção com essas coisas. E mais uma vez, assim como o Senhor chamou a atenção de outras igrejas com relação a isso, o Senhor chama a atenção à igreja de Tiatira. Mas dessa vez não eram pessoas, muitas pessoas que estavam entrando na igreja ensinando coisas diferentes, não. Era uma pessoa em específico, uma mulher que se dizia profetisa, e eles permitiam que ela ensinasse heresia dentro daquela igreja. E o Senhor chama a atenção dela justamente por isso. E essa figura da profetisa Jezabel, os estudiosos, os teólogos, não entram num consenso se ela é uma figura daquela Jezabel lá, que a gente vê em 1 Reis, não é? Que se casou com o rei Acabe, e ela fez com que o povo de Deus do reino do norte prestasse culto a Baal, não é? A gente não sabe se essa Jezabel é uma figura daquela Jezabel lá, de 1 Reis, que a gente vê, ou se realmente era uma mulher chamada Jezabel, que era uma profetisa que estava ali no meio do povo, né? Mas seja Jezabel mesmo, ou quer seja uma figura daquela Jezabel de 1 Reis, ela estava colocando heresias no meio da igreja. Ela estava ensinando doutrina errada no meio do povo. Aquela mulher significava idolatria e imoralidade. E era isso que ela estava trazendo para o meio da igreja. Ela estava ensinando aos crentes que eles poderiam participar de cerimônias de sexo ilícito, que eles poderiam se relacionar sexualmente com quem eles quisessem, mesmo fora do casamento, mesmo em cerimônias de adoração a outros deuses. Não tinha problema nenhum com relação a isso. Eles podiam comer comida sacrificada a outros deuses, ou oferecer também comida sacrificada a ídolos, não é? E isso era algo completamente comum no contexto social da cidade de Tiatira. Porque era uma igreja que muitas pessoas seguiam essa prática. Se relacionavam sexualmente, né, em sexo ilícito, ofereciam comidas sacrificadas aos ídolos, e estava tudo bem para a sociedade. E era isso que ela estava ensinando ao povo. Se vocês fizerem esse tipo de coisa, ninguém vai julgar vocês. O povo não vai ser contra vocês se vocês praticarem essas coisas, porque isso é algo comum na nossa cidade. É aquela coisa assim, todo mundo faz, então não tem problema nenhum vocês fazerem esse tipo de coisa também. Mas é justamente esse ponto que todo mundo fazia, que o Senhor Jesus estava reprovando aquela igreja. E nós precisamos estar justamente atentos a isso. Nós, como igreja do Senhor, nós somos chamados pelo Senhor de quê? De santos. Nós somos os santos de Deus. E o que significa santo? Separado. O Senhor fala para a sua igreja aquela frase que toda mãe diz ao seu filho: você não é todo mundo. Quantos ouviram essa frase aqui de sua mãe? Mas mãe, todo mundo faz, todo mundo vai. Você não é todo mundo. E o Senhor diz isso para a sua igreja. Nós não somos todo mundo, nós somos um povo separado para o Senhor. Nós somos a igreja de Deus, o povo que Ele separou exclusivamente para Ele.
E nós não podemos, queridos, permitir que estejamos fazendo as coisas que todas as pessoas fazem. Nós não podemos permitir que o mundo entre na igreja e nós façamos tudo aquilo que todas as igrejas por aí estão fazendo, porque é moderno, porque é bom, porque isso chama pessoas para dentro da igreja. E muitas vezes temos deixado o evangelho de lado e colocado essas coisas dentro da igreja, porque faz sucesso, porque as pessoas gostam disso, porque isso chama pessoas para dentro da igreja. Era justamente isso que essa Jezabel estava fazendo no meio da igreja, fazendo com que a igreja do Senhor se tornasse igual a todo mundo da cidade de Tiatira, porque as pessoas não iam apontar o dedo para eles se eles fizessem isso. Imoralidade sexual, culto a outros ídolos, ninguém ia falar nada contra eles, muito pelo contrário. Eles iriam conhecer pessoas novas, eles seriam mais queridos pela sociedade. Mas o Senhor chama a atenção da igreja justamente por isso. Muitos cristãos daquela igreja estavam dando ouvido à voz daquela mulher e fazendo coisas que o Senhor reprova. Nós não somos todo mundo. A nossa identidade é justamente que nós somos um povo separado para Deus. Nós somos o povo de Deus. E nós devemos sempre nos lembrar que essa é a nossa identidade. Nós somos povo de Deus, nós somos os eleitos do Senhor, propriedade exclusiva do nosso Deus, nós somos sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a nossa identidade, nós não somos todo mundo. E toda vez que nós virmos heresias entrando no meio da igreja, ensinamentos errados entrando no meio da igreja, nós precisamos ser como Deus. E devemos nos irar com essas coisas. E assim como o Senhor falou com aquele povo, nós devemos falar com a pessoa que está trazendo heresia para a igreja. Tenho, porém, contra ti, que você está trazendo heresia para o meio do povo de Deus. E afastar essa pessoa do nosso meio. Ou conduzir a pessoa ao verdadeiro arrependimento, como a gente vai ver que o Senhor Jesus fez com essa mulher. Ele deu tempo para ela se arrepender, mas ela não quis se arrepender das suas más obras, ou então expulsar essa pessoa do meio da igreja. Versículo 21 ele diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Gente, é justamente nesse versículo 22 que o Senhor mostra que Ele vai pesar a mão sobre ela e sobre todos aqueles que deram ouvido àquela heresia, que a gente pode fazer uma ligação lá com o versículo 18, que Ele diz: eu sou o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. O Senhor, Ele é um Senhor de justiça. O Senhor não deixa impune as coisas erradas. O Senhor não passa a mão pela cabeça dos hereges, por aqueles que estão trazendo ensinamentos errados à sua igreja. E o Senhor tem os olhos como chama de fogo, Ele sonda as mentes e os corações das pessoas. E Ele tem os seus pés semelhante ao bronze polido, ao latão reluzente. Isso quer dizer que os pés do Senhor esmagará todos os seus inimigos. Ele é um Deus de justiça, queridos. Ele é um Deus que não deixa impune o pecado. E por isso, como o Senhor se apresenta dessa forma, nós, como seus filhos, como povo de Deus, precisamos também nos irar contra o pecado. Veja que tem alguns aspectos de todas as igrejas que nós estamos falando aqui, durante todos esses domingos, que são pontos que o Senhor fala de todas as igrejas. Se irem contra o pecado. Não permitam que os falsos ensinos entrem no meio de vocês. O Senhor deu tempo para aquela mulher se arrepender. E talvez Ele esteja até chamando a atenção da igreja. Talvez o Senhor esteja dizendo aqui também para a igreja: eu dei tempo para que vocês disciplinassem essa mulher para que ela se arrependesse. E vocês não fizeram isso. A disciplina
eclesiástica, a disciplina que a igreja, ela coloca para uma pessoa, quando a igreja coloca alguém na disciplina, é o Senhor dando oportunidade àquela pessoa de se arrepender do seu pecado, de se arrepender da sua prática errada. E o Senhor está dizendo, eu dei oportunidade para ela, mas ela não quer se arrepender. E em se tratando de disciplina eclesiástica, quando a igreja dá uma chance da pessoa se arrepender do seu pecado e aquela pessoa não se arrepende, o que é que a igreja precisa fazer? Expulsar a pessoa do meio da igreja. Considerar ela como gentil e publicano. Você não faz mais parte do corpo de Cristo. Você não quer se arrepender. Você não é convertido verdadeiramente. Porque você vive na prática do pecado. O Senhor tem dado oportunidade a você de se arrepender do seu pecado. E você não tem se arrependido. Você permanece nas mesmas práticas. A igreja não pode aceitar, queridos. Essa pessoa precisa ser expulsa do meio da igreja. A igreja, quando o Senhor dá a oportunidade da pessoa se arrepender e ela não se arrepende daquela prática errada, a igreja precisa considerar aquela pessoa como gentil e publicano. É duro isso, não é? Muitas vezes é duro falar isso. Mas é a forma que o Senhor nos ensinou. É a forma que o Senhor dá a chance à pessoa de se arrepender do seu pecado e se voltar para Deus e obedecer a sua palavra. E ela teve chance. E ela não queria se arrepender. E a mão do Senhor, ele diz, não pesaria apenas sobre ela, mas a mão do Senhor também pesará sobre todos aqueles que deram ouvidos a ela. Versículo 23. O 22 ele já diz que vai prostrar ela de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Olha os olhos como chama de fogo aí. E vos darei a cada um segundo as vossas obras, pés como de latão reluzente. O Senhor não deixa impune aqueles que estão cometendo pecado. Nós não conseguimos nos esconder do Senhor. Os seus olhos, como chama de fogo, estão atentos a todas as coisas que se passam no meio da igreja do Senhor. O Senhor conhece o que se passa dentro das nossas mentes e corações. Vá lá no Salmo 139, um salmo bastante conhecido, e a gente vê que o salmista Davi já tinha esse conhecimento. Salmo 139, versículos 1 a 6. Ao mestre de canto, salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não o posso atingir. O Senhor, com os olhos, como de chama de fogo, Ele sonda mentes e corações. Nós não podemos nos esconder do Senhor, queridos. Nós podemos enganar até as pessoas que estão ao nosso lado, mas ao Senhor nós não podemos nos esconder. E o salmista vai continuar aí o seu salmo dizendo que aonde quer que ele fosse, aonde quer que ele estivesse, ele não poderia se esconder do Senhor, porque aonde quer que ele fosse, ali o Senhor estaria. Quanto mais no meio da igreja, que ele passeia no meio de nós. Os olhos como chama de fogo do Senhor está atento a tudo aquilo que a sua igreja está fazendo. Outro texto também que nos mostra que nada fica oculto aos olhos do Senhor está em Hebreus, capítulo 4, versículo 13, que diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos
de prestar contas. Olha o peso aí. Tudo que você faz, mesmo escondido, para Deus, aquilo está descoberto, Ele está vendo o que você está fazendo. E tudo aquilo que nós fazemos às escondidas, que achamos que ninguém está vendo, o Senhor conhece, e a palavra ainda diz que nós teremos de prestar contas a Ele daquilo que nós fazemos às escondidas. Não tem como se esconder de Deus, querido. Os olhos como chama de fogo do Senhor está atento à sua igreja. E os seus pés como de latão reluzente, como de bronze polido, também está preparado para esmagar todos os seus inimigos, para todos aqueles que têm tentado de alguma forma destruir a igreja do Senhor. Versos 24 e 25. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, há tanto quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. O Senhor está com seus pés de latão reluzente, prestes a esmagar os seus inimigos. Mas para aqueles que não se curvarem aos falsos ensinamentos, mas para aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor Jesus Cristo, Ele tem promessas excelentes para os que permanecerem fiéis a Ele. Há tantos quantos não têm essa doutrina, há tantos quantos não se curvaram ao ensinamento dessa profetisa, há tantos quantos não conheceram as coisas profundas de Satanás, o Senhor diz: não jogarei sobre vós outra carga. Tão somente o Senhor alerta: conservai o que tendes até que eu venha. E o que é que essas pessoas tinham que precisavam conservar? Versículo 19. As obras, o amor, a fé, o serviço, a perseverança e as últimas obras mais numerosas do que a primeira. Conserve essas coisas até que eu venha, e não jogarei sobre vocês outra carga pesada. Quando nós nos mantemos firmes, quando nós conservamos essas coisas que o Senhor elogia para a igreja, o Senhor não joga a carga mais pesada sobre nós. E os versos 26 a 28, ele continua: ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Queridos, não sei se todos aqui sabem, mas depois que o Senhor arrebatar a sua igreja, enquanto o mundo estará passando pela tribulação, enquanto os ímpios e Israel estiver aqui no mundo passando pela tribulação, que é um trato de Deus com o seu povo, onde Deus derramará a sua ira, por eles não terem crido no Senhor Jesus como Messias, a sua igreja estará no céu, celebrando as bodas do Cordeiro. Nós sairemos do patamar de noiva e estaremos nos casando com o Senhor. E logo após esse período de tribulação que estará passando aqui na terra, o Senhor voltará ao mundo com a sua igreja, e aí sim é a segunda vinda visível de Cristo. Ele pisará nos montes das oliveiras e instituirá o milênio na terra. É o período em que Satanás estará preso, e o Senhor governará o mundo juntamente com a sua igreja. Por isso que o Senhor está trazendo essa promessa aqui. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, vocês governarão juntamente comigo. Com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem de barro. Isso a gente vê lá no capítulo 20 de Apocalipse. Capítulo 20, versículo 4. Vamos ler do versículo 1 ao 4 para a gente entender. Apocalipse 20, versículos 1 a 4. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos.
Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Esses aí são os salvos da tribulação, né? As pessoas que se converteram durante a tribulação, creram no Senhor Jesus, não se curvaram à besta e morreram por causa do nome do Senhor. Esses também estarão junto com o Senhor, reinando aqui na terra, junto com a sua igreja. E ele continua, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa é a promessa que o Senhor tem para nós. Nós reinaremos com o Senhor. Nós estaremos sentados. Veja que João viu a visão de tronos e vi tronos. O próprio Senhor Jesus, ele reinará de Israel. E todos nós estaremos espalhados por todo o mundo também reinando com o Senhor. Sendo representantes do Senhor Jesus no lugar onde ele nos colocar. E estaremos também reinando com o Senhor. E com cetro de ferro regeremos as nações, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Versículo 28 e 29. Assim como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Queridos, Apocalipse 22, versículo 16, vai nos mostrar que o próprio Jesus, ele é a estrela da manhã. E ele mesmo se dará para todos nós que vencermos, que perseverarmos até o fim. Não existe maior prêmio do que esse, maior galardão do que esse. O Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, a estrela da manhã, dizer: eu sou de vocês. Esse é o nosso maior prêmio, esse é o nosso maior galardão. Não existe nada de mais precioso do que o próprio Senhor Jesus, e Ele mesmo se dará a nós. Mas isso só será dado àqueles que vencerem, aos que perseverarem até o fim. E esse texto traz algumas aplicações para as nossas vidas. Primeiro, não nos acomodarmos como igreja. Permanecermos fiéis e buscarmos a cada dia crescermos nas nossas obras, crescermos na nossa fé, para a glória de Deus. Esse texto também traz para nós que nós precisamos estar atentos àquilo que nós fazemos, pois os olhos do Senhor, como chama de fogo, está atento a todas as nossas obras. E os olhos como de fogo do Senhor, Ele está pronto para elogiar a igreja quando ela estiver correta, como Ele fez com a igreja de Tiatira. Também para apontar os erros quando Ele encontrar alguma coisa errada no meio da sua igreja. E sempre que o Senhor acha alguma coisa errada no meio da igreja, Ele chama atenção e nos chama para nos arrependermos, mudar de atitude. E é isso que nós precisamos fazer quando o Senhor apontar o nosso erro. E quando o Senhor aponta o erro e nós não mudamos a nossa atitude, o que é que Ele faz? Ele pesa a sua mão sobre a igreja. Os seus pés de latão reluzente como bronze polido, Ele esmagará todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. E isso nos mostra também que aqueles que permanecerem fiéis, que permanecerem firmes, a doutrina, as obras, a fé, o amor, aqueles que perseverarem até o fim, o Senhor tem promessas eternas para cada um de nós. Essas promessas são apenas para aquele que vencer. Queridos, você que está em casa nos assistindo, que ainda não conhece o Senhor Jesus, primeiro, para você se tornar um vencedor, você precisa conhecer ao Senhor Jesus. Você precisa ter o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
Não podemos nunca sermos reconhecidos como vencedor por Deus, sem termos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E se você não conhece ao Senhor Jesus ainda, se você ainda não serve ao Senhor Jesus, nesse momento o Senhor Jesus te chama ao arrependimento, a colocar de lado o seu pecado, a reconhecer diante de Deus que você é pecador, que você precisa de Deus, você precisa de Jesus Cristo para se achegar a Deus. Somente Ele tem o poder de perdoar o seu pecado, querido. E aí onde você está, da sua casa, você pode nesse momento fechar os seus olhos, se ligar com o Senhor e pedir perdão pelos seus pecados. Reconhecer que você é um pecador diante de Deus e que você precisa desesperadamente do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Quando você fizer isso e você passar a caminhar com o Senhor e for obediente à palavra de Deus, for obediente às ordenanças do Senhor Jesus Cristo, Ele olhará para você e te chamará de vencedor. E todas essas promessas eternas que o Senhor tem para a sua igreja, essas promessas também estarão sobre a sua vida. Você também, quando voltar com o Senhor Jesus para essa terra, como igreja, você também terá o poder de reger a terra com o Senhor durante esses 1000 anos. São promessas eternas. E são promessas essas que ninguém pode arrancar das nossas mãos. Por que é que nós precisamos lutar, obedecer a palavra de Deus para não perdermos essa promessa do Senhor para as nossas vidas? Porque essas promessas ninguém pode tirar de nós. E nós precisamos agarrar elas com todas as nossas forças e permanecermos fiéis até o fim. Nós precisamos estar atentos como igreja. Como estão as nossas obras? Como está a nossa fé? Como está o nosso amor? O Senhor passeia no meio de nós e com olhos como chama de fogo, em que nada passa desapercebido aos olhos do nosso Deus. Isso deve nos trazer muito temor, igreja. Muito cuidado com o que nós estamos fazendo com Deus. Será que nós estamos brincando de ser crentes? Será que nós temos tentado ao Senhor com as nossas obras, com aquilo que estamos fazendo? Os olhos do Senhor estão atentos a todas essas coisas. E nós precisamos estar atentos a isso. Amém? Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus, agradecidos pela sua palavra. Louvamos-te, ó Pai, mais uma vez. Graças te damos, Pai, pela tua revelação escrita que o Senhor deixou para nós, que é a tua palavra. A tua palavra, ela é suficiente para nós, ela é completa, ela é a verdade. E nós cremos nisso, Senhor. E toda vez que o Senhor chama a atenção de cada um de nós através da tua palavra, é tempo de te buscarmos e nos arrependermos das coisas erradas que estamos fazendo. É assim que nos colocamos diante do Senhor nesta manhã, arrependidos, ó Pai, de tudo aquilo que estamos fazendo que não tem agradado ao Senhor. Que o Senhor sempre chame a nossa atenção, ó Pai, se há algo errado em nós. O Senhor nos sonda, nos conhece. O Senhor sabe tudo o que se passa na nossa mente, no nosso coração. E assim como o salmista falou com o Senhor, nós também oramos dessa forma. Vê se há em nós, ó Pai, algum caminho mau. Mas guia-nos pelo caminho eterno. Guia-nos pela vereda da tua justiça. Guia-nos pelo caminho da verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, que é a tua palavra. Assim nós oramos nessa manhã. Pedimos para que o Senhor alcance com salvação nessa manhã aqueles que não te conhecem, aqueles que ainda não te servem, ó Pai, em nome de Jesus. Salva, Senhor. Que eles se arrependam dos seus pecados e se acheguem à tua presença verdadeiramente, no nome de Jesus. Amém e amém.